Fala galera do canal Fogão Popular, belezão? Acho que é uma noite que empolgou pelo, pelo desempenho, né? E pelo resultado também, né? Apesar do que o Botafogo produziu foi muito acima do que ele do placar, né? Acho que a gente pode dizer aí que se fosse uns 4, cara, 4, 5 a 0, tava de boa, né? Ou 5 a 1, porque teve aquela defesa monumental do John no final do jogo. Mas o Botafogo teve um excelente volume de jogo, né? Algumas tomadinhas de decisões ali no final, acho que pelo cansaço, atrapalharam nessa na conclusão a gol, mas o Botafogo conseguiu um resultado importante, né? Que a gente falava no nosso pré-jogo. Vai conseguir levar. Não vai ser no Nabi Bichedi, cara. Vocês me desculpem. Vai ser no estádio olímpico deles lá, tá? Do Bragantino. Onde o gramado é muito bom, né? Eles vêm jogando lá e até desempenhando um excelente futebol por conta também do gramado, né? Tu vê, é uma equipe de qualidade, quando tem um bom gramado, ela consegue performar. Vídeo o Botafogo dentro de casa, né? O Botafogo em casa, ele segue invicto ainda. E até no Campeonato Brasileiro, tá? Não tem derrota. Se eu não me engano, salvo engano, é o único time do Campeonato Brasileiro invicto em casa. Eu acho, né? Esse daí, vocês me perdoem, mas eu tenho quase certeza, mas eu não tenho como cravar, né? Falando do jogo, né? O Botafogo começou ali nos primeiros minutos, dando espaço pro Bragantino. O Bragantino conseguia circular bem a jogada, virar muito bem o jogo. O Cuiabano sofreu bastante ali no início com algumas bolas nas costas. Parecia que tinha um buraco no meio. E isso gerou um pouco de dor de cabeça para o Glorioso, né? Eles tiveram até uma chance ali, aonde, aonde o John conseguiu intervir bem, né? Logo no primeiro tempo, ali no início do primeiro tempo. Depois disso, o Botafogo foi se acertando. E, cara, depois do primeiro gol, o Bragantino ele inexistiu no jogo, né? Salvo essas bolas cadelas aí no final do jogo. Mas né, depois do gol e durante o jogo, o Botafogo foi extremamente dominante, né? Extremamente dominante. Conseguiu controlar muito bem as ações. É, eu não sei se é uma grata surpresa, porque no último jogo ele veio bem também. Mas o Newton fez outra partida muito consistente, tá? Fez uma excelente partida hoje. Ele ataca bem, né? Ele consegue chegar, se posicionar bem ali no ataque. Ele sempre chega, bateu de fora da área. Tem uma bola que o Montoro rolou para ele que ele bateu. O Cleiton estava bem posicionado, conseguiu fazer a defesa, mas foi uma grata surpresa, tá? Para mim, os melhores em campo, para mim, disparado o Montoro, né? Porque a personalidade desse moleque é sacanagem. Joga muito, mano. Joga muito. O moleque parece um veterano, sabe? Dá uma catimada também. Joga um pezinho por cima da bola. Em algum momento pode dar merda. Pra ele, tá? Não pra equipe, porque ele faz certo, vai lá na frente. A gente sabe como é que é, a galera, porra, fica super sentida. E eu fico preocupado ele tomar uma porrada com essas paradas. Mas extremamente decisivo. Com passe, com inteligência. O cara desarma pra caceta. Ele tem uma antecipação, ele se antecipa muito bem a jogada e rouba muita bola com isso, né? É, foi coroado com o gol que já vinha merecendo ao longo aí dessa jornada, curta jornada dele no Botafogo, né? Esperamos que seja longa, já tem um momento curto. Ah, o Arthur Cabral, apesar de ter perdido aquele gol, né, onde eu até acho que talvez tenha faltado perna realmente, analisando mais friamente, ele fez um jogo interessante, né? Ele não é aquele cara de agasalhar a bola, né? Segurar ali, abrir a capa do Batman, igual fazia o Igor Jesus, né? Mas ele dá muita possibilidade de jogo, assim, ele consegue abrir os espaços, ele ataca muito a defesa, né? Essa defesa fica muito encurralada lá atrás. Então foi um bom jogo também do Arthur Cabral.
Do John, vamos lá, começando, né? Minha opinião, John, né? Eu vou fazer assim, acho que fica mais organizado. O John, um excelente jogo, monstro quando foi exigido. O Vitinho, cara, o Vitinho, ele defensivamente é muito bom. Ele construindo a jogada ali junto com o Arthur é bom, mas é necessário. É necessário. O pessoal fala assim: lateral artilheiro, porque lateral tem que ser artilheiro. Não, cara, o cara chega na cara do gol e não pode perder aquele gol que ele perdeu. Tá? De novo, ele bateu muito mal. Esse fundamento tem que ser extremamente trabalhado, porque isso pode fazer muita falta. Ah, é hate do Vitinho. Não, não é questão de ser hate, mano. E se a torcida critica, não é porque o cara vem jogando pra caralho todos os jogos e a torcida é maluca e reclama. Mas esses pontos assim, essas paradas assim fazem falta, tá? A dupla de zaga do Botafogo, Caio Pantaleão e o Barbosa, cara, que dupla de zaga, mano. Pantaleão forte pra caceta, muito inteligente, rápido pra caralho, muito rápido, né? Construtor, né? Construtor, uma excelente jogada do Botafogo contratar esse cara. O Barbosa, monstro na zaga, né? E na hora do gol eu gritei pra caralho pra ele não subir. Acredito que muitos fizeram isso também. E ele foi lá e cravou, né? Cuiabano começou o primeiro no início perdido, foi subindo de produção, terminou o jogo muito bem. A sua participação no jogo muito bem. Entrou Alex Telles numa rotação um pouco diferente, mas a gente entende que entrou frio e tal. Mas não teve uma atuação como a do Cuiabano, lógico, o tempo foi menor. Mas assim, ainda assim é um baita lateral. Caralho, né? Você tira o Cuiabano e entra o Alex Telles. Foda. É, no meio, o Newton, já falei, o Marlon Freitas distribuiu muito bem o jogo, tá? Viu o Marlon Freitas também se antecipando muito bem, que não é muita característica dele, assim, de antecipação e tal, mas hoje ele estava bem dinâmico e distribuindo o jogo, ele é um monstro. Ele enfiou várias bolas ali, que se tivesse um pouquinho mais de capricho, os atacantes, o Botafogo poderia ter gerado mais chances de gol, beleza? Savarino começou mal, foi um primeiro tempo bem abaixo, tá? No segundo tempo, ele também começou numa rotação abaixo e depois subiu muito de produção. Tá? No final do segundo tempo, assim, no meio do segundo tempo para frente, ele subiu muito de produção e foi muito importante, tá? Construindo o jogo, tanto que botou o Arthur Cabral na cara do gol. Mas ó, na falta mais regularidade dentro do jogo para o Savarino. Tá? É uma peça importantíssima. Esse cara tem que voltar a ser aquele jogador porque a gente depende muito dele. Né? Montoro eu também já falei. Não preciso nem me estender, porque eu já falei pra mim, ele foi o melhor do jogo, arrebentou. O Arthur, cara, o Arthur pra mim foi o ponto mais fraco do jogo, né? Ele construindo não é ruim, cara. Ele sabe dar o passe e tal, receber e tal. Mas pra trabalhar, para jogar naquele terço final ali, ainda acho que não pode ser ele. Tá jogando na ponta direita, pra mim. Tem muita reticência com relação ao Arthur ali. Por conta da sua finalização, por conta do seu um contra um, tá? Para jogar na ponta direita, acho muito, muito, muito complicado. O Arthur Cabral também já disse sobre ele, né? Acho que ali uma nota 5, 5 até 6. Acho que a nota 6 tá legal para o Arthur Cabral. O Tuco entrou numa rotação também um pouco abaixo, né? Distribuindo o jogo, mas ainda assim conseguiu boa jogada. O Natan teve uma excelente oportunidade, bateu bem, o goleiro pegou uma bola absurda. Depois teve umas tomadas de decisões erradas ali, mas a gente tem também, é jovem e tal, eu ainda passo um pano pra ele. Acho que ele tem muito a evoluir. O Matheus Martins, mano, entrou depois de, porra, meses parado, tá? Então não tenho muito o que dissertar sobre o Matheus Martins. O Alan também entrou no final do jogo, entrou frio. Acho que ele também entrou bem, entrou abaixo do Newton, que estava dando mais sustentabilidade ali pela meiuca, beleza? Nota para o nosso professor, acho que a nota dele aí seria 8,5, 9, foi uma partidaça dele, depois ele encontrou a equipe e o Botafogo conseguiu essa belíssima vitória, valeu? Galera, por hoje é só, tá? Fechamos aí o nosso pós-jogo. O pós-jogo é um pouco mais demorado, são quase 10 minutos de um monólogo aqui, mas eu tenho certeza que é uma conversa com vocês aí do outro lado da tela, beleza? Um grande abraço e tamo junto, rapaziada.